Olá pessoal, professor Alex aqui falando com mais um Carreira em Pauta para falar com vocês sempre sobre os desafios que a gente tem no mercado de trabalho, das histórias que a gente pode trazer também por meio dos nossos entrevistados aqui. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o professor Luiz Paloschi. Ele é graduado em Ciências Econômicas aqui pelo Centro Universitário Cidade Verde, lá em 2011, e depois ele continuou a carreira dele fazendo um mestrado em desenvolvimento regional e agronegócio pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em 2015, e depois continuou também, vocês vão ver que ele gosta bastante de estudar também, doutorado em economia pela Universidade Estadual de Maringá, e ele é professor em destaque quando a gente vai falar aqui na área de economia, principalmente na área de economia agrícola, nova economia institucional, economia de empresas também. E atualmente ele leciona aqui na instituição e ele também é coordenador de diversos cursos aqui na área. Além, é claro, de fazer parte do Bases, dos Sinais, sendo avaliador do MEC. E a sua experiência abrange diversos temas. E hoje a gente vai falar um pouquinho com o professor Paloschi. Tudo bem, Paloschi? Tudo bom, professor Alex? Agradeço aí o convite por participar desse podcast, para a gente bater um papo aí, falar um pouco sobre carreira, enfim, atuação no mercado dentro da docência e fora dela. Seja bem-vindo aqui, vai ser uma honra esse bate-papo. O professor Paloschi, se a gente for pensar assim de tempo de casa, ele tem alguns meses a mais que eu ainda, né? Isso, são 6 meses a Não, mais. 6 meses a mais que eu, né, eu já estou aqui há 11 anos e ele está um pouquinho mais aqui. Eu lembro, Palocci, desde a época que a gente dava aula ali, né, na sala dos professores, quando era pequenininho, depois a instituição cresceu, um monte de professores e a gente acompanhou a tua carreira e o teu crescimento. Acompanhou juntos, né, porque a gente foi crescendo também aqui. Sim. Palocci, queria perguntar para você, fala um pouco dessa tua trajetória, né, o que te levou a ficar apaixonado pela área da economia e sobretudo pela área da educação? É curioso porque a economia era a minha segunda opção. Então eu fiz o vestibular para física na Universidade Estadual de Maringá, cheguei a cursar física por um tempo, mas não me identifiquei. E como eu tinha feito o ProUni, né, solicitado ProUni para economia, consegui a bolsa no UniCV, à época ainda FCV, né, Faculdade Cidade Verde, e daí entrei na primeira turma de Ciências Econômicas do presencial da FCV, hoje UniCV, e acabei, gostando de economia. Eu gostava dos temas, claro, então lá no colégio, por exemplo, lá na escola, a gente aprende um pouquinho de economia em história, em geografia, que vai entrar na parte de geopolítica. Então eu gostava desses temas, me interessava bastante por esses temas. Só que não tinha pensado em economia como algo inicial. Eu gostava muito, e por isso que eu fui inicialmente para física, eu gostava muito da parte de pesquisa. Falei, eu quero me tornar pesquisador de alguma forma. E eu, acabei ingressando na economia e também fui para pesquisa, só que dentro da área da economia, porque daí eu fui buscar um mestrado, buscar o doutorado e o caminho mais ou menos, natural para quem é pesquisador no Brasil, é também ser docente, né. A gente não tem a profissão pesquisador, né, cientista, digamos assim, qualquer área que seja. Então é natural que o professor seja professor e pesquisador. Se ele gosta da pesquisa, por exemplo, ele pode ir para pesquisa também. Inclusive a nomenclatura, né, professor pesquisador, ela vem em voga quando a gente fala de pesquisa também. Exato. Você sabe, você estava falando aí de economia, de gostar, né, você escolheu física e depois economia. São 2 áreas, assim, que envolve bastante cálculo, né. Eu também tentei economia, não passei da primeira vez quando eu fiz também economia, e eu gostava bastante da parte estatística. Eu acho que a economia puxa também essa parte estatística, né. Sim, sim, economia tem bastante modelagem matemática, então, apesar da economia ser uma ciência social aplicada, ela é uma ciência social aplicada que ela se liga muito a questões matemáticas, porque a maioria das teorias que nós temos, elas são demonstradas matematicamente, então, eu tenho um modelo específico explicado matematicamente. E a estatística vem quando nós queremos, ah,
analisar se aquela teoria ela faz sentido no contexto real. Então eu vou coletar dados e vou colocar naquela equação matemática que eu estabeleci para explicar aquele comportamento entre variáveis, quaisquer que sejam elas, e verificar se na realidade aquilo está acontecendo, aquela resposta faz sentido, e daí a gente utiliza o ferramental estatístico. E até você comentou sobre isso ter bastante na física. Claro, a física vai ter funções muito mais difíceis do que tem na economia, mas é engraçado que tem uma área dentro da economia e, digamos, dentro da física também, que chama econofísica, Olha só. que a gente utiliza mecanismos e modelos da física, só que aplicados a questões econômicas, como, por exemplo, o comportamento da bolsa de valores, que às vezes parece muito caótico. A gente utiliza alguns modelos da física para analisar isso. Ou um outro modelo que daí é bem mais simples, que vem da física, que a gente emprestou da física na economia, é o modelo gravitacional. O modelo gravitacional da física newtoniana, de como se comportam ali os corpos, né, de acordo com a massa, a atração e tal. A gente utiliza isso para explicar comércio exterior, por exemplo. É. Como que o comércio internacional acontece, né, em vez de usar a massa em termos de volume, enfim, de peso, digamos assim, eu utilizo o tamanho do PIB de Aham. um país para verificar qual é a atração comercial entre esses países, por exemplo. E olha que interessante, né, às vezes a gente pensa em economia, vou ser bem sincero para você, quando eu cursei, né, quando tentei, eh, a primeira vez, aí depois eu fiz também economia, mas, eu sempre ficava mais analisando a questão de bolsa de valores, eu achava que economia só falava de bolsa de valores. É. Inclusive me chamava a atenção quando a bolsa de valores tinha aquela questão dos pregões, que pegava o telefone e ligava e arrematava e vendia, aquilo me chamava muita atenção, e economia não é só isso, né. Não, eu acho que é pouquíssimo isso, inclusive. Às vezes a gente até lida com alguns, alunos que vêm de outras instituições, muitas vezes das instituições públicas, que têm pouquíssimo foco no mercado real, por exemplo. Então, a gente tenta incorporar isso, porque realmente é muito buscado, os alunos se interessam por essa temática, porque está o tempo todo, né, na mídia, está falando sobre aquilo, mas, a economia é muito maior do que isso e analisa questões de micro, macroeconomia, economia internacional, história econômica de modo geral, né, para a gente entender por que que as coisas aconteceram daquela forma e talvez tomar melhores decisões de política, pública, por exemplo, Sim. né, então a economia é bastante ampla. E principalmente a economia é para tomadas de decisões, né. Eu vou falar uma coisa, há mais ou menos uns eu não vou lembrar a época agora, mas uns 7 anos atrás, estava conversando com outro professor, amigo nosso, eh, o professor Murilo, e eu discutindo, né, na época eu era coordenador também do curso de economia, e eu falava assim: "Ô Murilo, o que que tem de tendência na economia futura, né, eu preciso pensar nisso para pensar na matriz, pensar no que eu coloco aqui". E ele falou assim: "Olha, Alex, a economia, ela vai se destacar muito grandemente na questão de dados. Quem tiver dados, tem poder não só no Brasil, mas e no mundo". E a gente vê muito isso na economia, né, essa análise de dados para tomadas de decisões. Sim, existe uma disciplina específica na economia que é para você aprender a lidar com dados, que chama econometria, que é basicamente a aplicação da estatística a dados econômicos. E por incrível que pareça, por muito tempo, a análise de dados econômicos, principalmente dentro de instituições financeiras, como bancos, por exemplo, ela ficava a cargo de engenheiros. Então o banco contratava um engenheiro, porque ele sabia muito lidar com dados de modo geral, com ferramental estatístico, e o economista acabava ficando de fora. Então, de fato, a aplicação de dados, e hoje muito mais do que a econometria puramente que a gente aprende lá na disciplina dentro da economia, é aprender a lidar com dados, hoje com programação, né, para você lidar com um volume de dados que é muito maior do que às vezes a gente está acostumado com alguns dados econômicos, que são poucos países, são poucos, hoje não, você vai lidar com dados microeconômicos, com um banco de dados, ou então com microdados que o IBGE fornece, por exemplo, você tem que saber programar Sim. para facilitar a sua vida na hora de você realizar aquelas transformações, né. Então por muito tempo eu usei, por exemplo, Excel para Pra fazer tabular meus tabular. dados. Hoje é inviável com o volume de dados que você tem. É. E esses dados, não só para tomada de decisão, mas sobretudo para respaldar opiniões também, né, porque às vezes as pessoas,
querem tomar uma decisão, precisam de dados, ok. Mas também para dar opinião, sobretudo nesse mundo tecnológico que a gente tem, que todo mundo tem opinião sobre tudo, né. E eu acho que a economia vem ajudar também um pouco isso. Olha, eu preciso provar o que eu estou falando, então eu provo por meio dos dados, por meio da comprovação. Agora, a tua formação, a gente percebe que na área da economia, assim como diversos cursos também, você tem uma temática geral e depois você tem temáticas mais específicas, você vai afunilando. E você afunilou no teu ramo de pesquisa também. Fala um pouquinho, por que que você escolheu, essa área, né, principalmente do agronegócio, e o agronegócio voltado para uma visão até multidisciplinar, né? Sim. Eu me interessei também pelo agronegócio, mais uma vez, lá dentro na escola, né, lá no colégio eu comecei a olhar isso, porque o professor de geografia apresentou o termo agronegócio, né, até com uma pronúncia engraçada que ele falava agrobusiness, né, que é agribusiness, e e eu achei engraçado e quis entender aquilo mais, né, e me interessava por aquilo. E também por conta do senso comum, muitas vezes, criticar o agronegócio sem entender o principal conceito. É claro que tem vários problemas relacionados ao agronegócio, a forma como ele é conduzido e enfim. Mas eu queria entender então, como que isso funciona? E eu fui para a área principalmente de entender essa questão do agronegócio, para entender políticas públicas, a relevância do agronegócio para as economias, para gerar desenvolvimento e crescimento econômico. Inicialmente, no mestrado, eu fui para uma área microeconômica, que é entender as relações contratuais, que também é importante para você analisar uma cadeia produtiva, por exemplo. Sim. Então, quando você vai analisar uma cadeia produtiva, como que faz para o produto chegar até a exportação, até lá no porto, por exemplo, para que esse produto ele realmente saia na qualidade, na quantidade que se deseja, né, para você atender a demanda do mercado internacional, por exemplo, e nacional também. E depois, no doutorado, eu integrei o agronegócio ao desenvolvimento regional e desenvolvimento rural, para falar um pouco mais sobre desenvolvimento rural. Então eu trago ali como pano de fundo o agronegócio, a agricultura, a agropecuária de modo geral, e incorporo isso para falar um pouco mais sobre desenvolvimento rural, porque daí eu considero um tema, digamos, mais relevante do que analisar puramente o agronegócio. E é interessante você falando, e às vezes a gente ouve falar um pouco de agronegócio, e do agro, né, que a gente fala, e parece que é uma coisa muito distante da maioria das pessoas entender efetivamente esses impactos que você está falando. Um exemplo disso, agora acabou de sair o PIB, né, o novo patamar aí do PIB. E fizeram ali uma comparação, o agro, como que ele teve no último resultado do PIB para esse, né. Então, o agronegócio, a gente consegue perceber que, pelo menos no Brasil, ele tem um impacto enorme, né. Então, essas pesquisas são sempre fundamentais. Sim, ele representa em torno de um quarto do PIB, do Então, produto interno bruto, um quinto ali da população ocupada, então dos empregos formalmente gerados, vai ser por conta do agronegócio, até porque quando a gente fala de agronegócio, eu não estou falando só do campo, eu não estou falando da fazenda, do sítio, é isso não é agronegócio. você, porque a maioria das vezes que a gente fala, assim, do agronegócio, e até tem várias críticas sobre o agronegócio, as pessoas pensam só no sítio, né. Não, isso é o que a gente chama de dentro da porteira. Aham. Né, você tem tudo fora da porteira. Você tem antes, por exemplo, de chegar no sítio, na fazenda, porque tem toda uma indústria de insumos e implementos, por exemplo. Isso é agronegócio, porque é que o ponto que interliga todos esses outros setores dentro de uma cadeia produtiva, o ponto que interliga é a agropecuária. Só que isso muitas vezes é o que é visto como agronegócio, mas não, Uhum. agronegócio é o trator que se vende para essa atividade, o defensivo, o fertilizante, o que quer que seja que você vende para essa atividade e depois também, porque se eu produzo tomate e eu vou vender para uma indústria que processa isso para fazer extrato de tomate, por exemplo, essa agroindústria é agronegócio. E toda a logística que você vai ter de distribuição disso, o atacado, o varejo, até que esse produto chegue lá no consumidor, lá na gôndola do supermercado, tudo isso faz parte do agronegócio. Então, você imagina a quantidade de emprego, de renda que está sendo gerado por conta dessa interligação de todos esses setores que convergem para um sentido comum ali, que é a agropecuária. Sem ela, não existe os demais. Por isso que a gente chama de Claro. agronegócio. São todos os negócios envolvidos no agro. Uhum.
Interessante isso, porque, pessoal, isso é uma aula, né, você aí que a gente tá falando sobre carreira em pauta, é uma carreira super promissora, porque afinal de contas não é só a fazenda, né, Não. é todo um envolvimento aí de outras áreas. Agora, eu queria falar um pouquinho também, eu já te conheço há muito tempo e nós fizemos aqui uma pesquisa prévia sobre as suas produções. Você produz bastante coisa, inclusive internacionalmente. Qual é o impacto dessas produções e qual a importância dessas produções para o agronegócio? A produção Produção A científica produção propriamente dita. exato, a produção acadêmica, a produção científica, ela é importante. Eu considero importante em vários aspectos, principalmente para os alunos, por exemplo, porque é uma transformação, primeiro, você escrever o seu primeiro artigo científico, você passa por uma transformação. Eu vou te interromper aí, porque a gente está aqui no bate-papo, né, senão fica só um ping-pong. Você sabe quando eu fui escrever meu primeiro artigo, eu lembro até hoje, assim, ó, a professora devolveu acho que umas 10 vezes, assim, e eu não estou exagerando não, tá, é de 8 Sim, a 10 vezes ela devolveu, porque eu não sabia fazer a fundamentação teórica. olha isso. Aí um dia eu estava tão chateado, assim, que eu falei assim: "Professora, aceita". Ela falou assim: "Não, se você quiser eu faço pra você". Aí aquilo eu me senti muito humilhado, eu falei: "Não, não precisa fazer". Daí eu passei o final de semana, aprendi a fazer a bendita fundamentação teórica. Produção científica não é fácil, né, Paulo? Não, não é fácil. E é uma transformação para o aluno. Então, no curso de economia, por exemplo, que nós temos o trabalho de conclusão de curso como um componente obrigatório, a gente é obrigado a fazer. Você vai ter que fazer Isso aquilo. tá na DCN, né, que é a diretriz Isso, curricular do curso. exatamente. Sim, Não é a escolha da não é instituição, mas é coloca. o MEC que estabelece por Uhum. meio das diretrizes. Mas eu acho muito importante você escrever um artigo científico, porque o artigo científico, ele vai te abrir a mente para, ó, eu preciso então criar um embasamento a partir de dados, a partir de outros autores que falaram sobre o mesmo tema. Eu preciso muitas vezes trazer o contraditório para falar assim: "Ó, mas tem esse aqui que discorda disso". Então eu aprendo a fazer uma análise, que não é importante só para a produção científica, é importante para você quando você vai fazer um relatório, fala assim: "Ah, professor, mas eu não vou trabalhar com isso, eu não quero ser pesquisador". Tudo bem, mas quando você for fazer um relatório, fazer uma consultoria, for apresentar os seus dados da empresa que você trabalha ou para o seu cliente, você vai ter que saber Qual a lógica escrever. que você vai apresentar também, né, começo, Exato. meio e fim, até você chegar porque assim, às vezes não adianta, principalmente no artigo científico acontece muito isso, não vale só dados positivistas, né, você Não. vai ter que colocar os contrapontos, justamente para depois chegar numa conclusão, né. Exato, para fundamentar melhor, inclusive, o seu argumento. Aham. E para de modo geral, né, não só para o agronegócio, mas de modo geral, a escrita de artigos científicos bem embasados, elas fundamentam e toda a produção científica de modo geral, é que a economia lida muito com política pública, por exemplo. Então isso pode fundamentar, pode mudar a visão de como as políticas públicas elas devem ser conduzidas. É claro que em outras áreas isso vai ser relevante por outros aspectos. Então, eu desenvolvi um produto novo, então, sei lá, na química, eu desenvolvi um medicamento, na farmácia, eu desenvolvi algo que pode mudar efetivamente o tratamento de alguma coisa. Na economia é muito mais para discussões sobre políticas públicas e como elas devem ser conduzidas. Ou não, se você vai para o mercado, também pode ser sobre como condução de uma empresa, como condução de tomadas de decisões sobre investimento, sobre Assim, eu financiamento. não quero te colocar numa saia justa, mas você lembra de algum caso, assim, que, hã, ah, essas pesquisas modificaram uma política pública que a gente consegue ver hoje no dia a dia? Assim, por exemplo, a gente sabe que no Brasil vive se discutindo sobre políticas públicas, sobretudo ela é essencial, né, a gente discute bastante sobre isso. Mas assim, você consegue lembrar aí, e se não lembrar também tudo bem, que eu, né, colocando saia justa aqui, mas de alguma política pública que acontece hoje, que foi por meio de um estudo específico que aconteceu? Olha, eu não diria específico, mas, eh, a gente tem muitos casos, por exemplo, a metodologia que eu utilizei na minha tese de doutorado, ela constrói um índice de desenvolvimento rural. Então eu consegui calcular para as 558 microrregiões brasileiras, ou seja, o Brasil inteiro, índices de desenvolvimento rural. Esse mesmo índice já foi utilizado, eu utilizei uma metodologia que já é conhecida, e o estudo que eu me embasei, ele já foi utilizado, por exemplo, por alguns municípios para
tomada de decisão, para falar assim: "Ó, o que está acontecendo aqui então? Se o nosso índice de desenvolvimento, ele é esse, de acordo com esse estudo, e no nosso entorno, os nossos vizinhos, eles têm um índice de desenvolvimento melhor do que o nosso. O que que eles estão fazendo? Quais são os indicadores que a gente precisa, tomar cuidado?". Então, talvez não tenha modificado, diretamente, mas ajudou a tomadas de Ah, tomada de decisões por decisão. conta pelo executivo, enfim, pelo poder público de modo geral. E é engraçado, né, você que está aí nos ouvindo, tudo isso é economia, né, às vezes a É. gente acha que economia vou voltar a dizer, eu achava que era só questão de bolsa de valores na época, que inclusive eu fui visitar recentemente a bolsa de valores lá, daí você dá uma decepcionada, né, porque não existe mais aquela Não, gritaria, não, tudo, não tem mais. não existe mais. Mas como que o professor enxerga então, a relação entre o ensino superior, tem uma pergunta bem bacana aqui, o ensino superior, a pesquisa e o desenvolvimento de soluções que impulsionem a competitividade e a sustentabilidade no campo econômico. A pesquisa científica ajuda justamente a você entender a condução de determinadas, variáveis e a relação entre essas variáveis, porque na economia a gente preza muito pela aplicação da da teoria, né, então, eu não vou óbvio, existem excelentes artigos que vão discutir puramente de maneira teórica alguma coisa, mas muitos dos artigos que a gente vai ver mais aplicados, esses são, digamos, mais valorizados pelas revistas científicas, justamente porque trazem aplicação, né, e eu concordo, trazem aplicação daquilo e o teste daquela teoria em relação ao que se está vendo na realidade. Então, nos permite olhar para relações entre variáveis e falar assim: "Poxa, será mesmo que esta variável aqui, por exemplo, o investimento do município em saúde, será que isso realmente melhora a condição de vida das pessoas, gera crescimento na economia, né, e indo além do crescimento econômico, gera desenvolvimento humano?" Porque crescimento, a gente tem uma briga eterna dentro da economia, crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra, só que é difícil a gente definir o que é desenvolvimento, Sim. né, desenvolvimento humano. Então, ajuda a modificar. Ok, saindo um pouco das políticas públicas, né, então economia é isso, política pública, ok. Mas eu posso também fazer isso para uma empresa. Eu posso analisar, e tem muitos artigos aplicados analisando relação entre as variáveis entre o fluxo de caixa de uma empresa, do seu balanço patrimonial, do seu demonstrativo de resultados, com questões de mercado, perspectiva de demanda pelo seu produto, ciclo de vida do produto. Sim. Para avaliar se a condução daquelas empre e daí também indo para a bolsa de valores, se a condução daquelas empresas, por exemplo, elas são impactadas por quais variáveis? Uhum. Então, com quais eu tenho que me preocupar? Será que o movimento da bolsa de valores é puramente o mercado agindo aleatoriamente ou não? Tem um Tem fundamento isso fundamenta, né, em alguma a coisa. partir daquilo, exatamente. Então é entender comportamento, uma das análises econômicas é entender comportamento de preços, inclusive preço de empresa, que é o preço da ação dela, se eu Sim, multiplicar pelo número de sim. ações, eu tenho o preço da empresa. Então, o acionista ele está muito preocupado com isso, por exemplo. E os valores, né, quando a gente vai falar, assim, do profissional de economia, quais são os valores, e propósitos, assim, que orientam e que podem inspirar os estudantes e profissionais que querem seguir a área da economia? E daí aqui também eu vou fazer uma puxar um outro gancho, hoje na área da economia, a gente, sobretudo no Brasil, a gente vê poucas pessoas se interessando por fazer o próprio curso de economia, tá, eu tô sendo bem sincero, Sim, concordo. conforme o que a gente percebe no Brasil, não tô dizendo que é um curso que ficou secundário, não, mas o momento que a gente está vivendo no Brasil, é de pessoas deixando um pouco a economia de lado. Será que as pessoas estão deixando de entender o que é economia? Ou enfim, quais os valores que regem para um novo economista e qual vai ser esse futuro da economia no Brasil? Como você vê o futuro da economia? Eu acho de modo geral, em termos de valores, amplos, digamos assim, é claro, você ser honesto em relação àquilo que você está analisando, né, então e a gente disse, o que é fundamental hoje para qualquer economista é aprender a lidar com dados. E muitos economistas, inclusive, têm aprendido programação justamente para aprender cada vez melhor a lidar com esses dados. Então isso é fundamental. E talvez esse afastamento, essa diminuição da demanda
pelo curso de economia se dê porque os cursos de economia estão ficando defasados em relação a esse sentido. Então eu deveria talvez mudar até a DCN, que a nossa DCN é de 2007. Então a DCN está completando quase 20 Já passou anos. por muita coisa, inclusive a pandemia que mudou o cenário econômico, né. Exatamente. Então, precisa ser revisto, porque a DCN ela engessa alguns componentes. E eu, ok, eu concordo que algumas coisas elas têm que ser estabelecidas para você não fugir muito do propósito do curso, mas hoje a gente já carece de uma atualização desses. Talvez voltado até para a área tecnológica, né. Exato, você incorporar mais programação, análise de dados, para que esse curso fique mais atual, para que eu consiga trazer um ferramental estatístico, matemático, enfim, de programação, para que o aluno consiga atuar em diversas áreas, trazendo, essa análise de dados que é tão relevante hoje para qualquer setor, seja o poder público, para a iniciativa privada, para o agronegócio principalmente, que lida com dados sensíveis, né, então qualquer tipo e outra coisa, né, reforço, ser honesto com relação aos dados, né, Ah, eu tenho um amigo economista que trabalha no setor de dados aqui da instituição inclusive, e daí a gente brinca muito, né, e citando aí Harry Potter, a gente fala assim: "Não vai dar um cruciatus nos dados aí", porque muitas vezes é, eu posso manipular os dados. que são os dados positivistas, né. Tipo, você Isso, tem o mesmo dado, você pode analisar ele com focos exato, distintos. eu posso manipular os dados e apresentar aquilo que é maravilhoso, mas é o correto? Né, então seja honesto, inclusive consigo mesmo, porque muitas vezes a gente até voltando lá na questão do artigo científico, se eu vou escrever um artigo científico e eu quero provar uma relação entre as variáveis, só que daí sem querer eu provo o contrário, né. Aí o que que eu vou fazer? É um resultado. Então o não resultado também é um resultado. O não também é a É, resposta, eu né. tenho A gente que aceitar aquilo. bom, então, quando a gente fala em novo perfil economista do economista, ah, já que a gente ainda não tem uma legislação mais atualizada, mas eu penso que logo, logo vai ter. Hoje acontece muito que a pessoa faz o curso de economia e depois ele procura também outras especializações, né, a pós-graduação, é um exemplo disso, as pessoas fazem economia, fazem um curso e depois ele vai atrás das especificações, né, é igual você fez lá o teu curso de economia e depois você escolheu uma área em que você se aprofundou, acontece muito isso também, né. Bom, mas vamos lá. Para o jovem, né, que está procurando aí essa área da economia, já que a gente está falando aqui de, eh, carreira em pauta, quais são suas dicas, assim, para a pessoa que quer escolher economia hoje? D Escolher um curso que é voltado que tenha já a incorporação desse ferramental e não fugir da matemática no curso de economia, né. Eu diria assim, todas as disciplinas são relevantes, né, e muitas vezes eu me arrependo hoje de não ter prestado atenção em algumas aulas, né, e olha, eu tenho aqui já 11 anos, mais de 11 anos de docência, eu estudo até hoje, porque a gente é professor, a gente está estudando o tempo todo, eu já dei aula de praticamente todas as disciplinas dentro da economia, e eu me pego estudando até hoje vários temas dentro da economia, e eu me arrependo de não ter prestado atenção em algumas aulas. Uma coisa que eu nunca fiz foi fugir da matemática, eu sempre gostei, gosto de estatística e tal. Então essa é uma dica que eu dou, porque muitas vezes o pessoal fica com medo, com receio, mas não fuja porque é um ferramental extraordinário, valiosíssimo para hoje. Então já olhar para direcionar para esses cursos, se essa for sua escolha, buscar cursos que tenham, né, buscar o curso de economia que tenha já a incorporação dessa análise de dados, que tenha uma econometria, então não fuja, não faça de qualquer jeito, mas dá essa vontade de disciplina quando dá vontade, dá vontade. econometria dá vontade de fugir. Quando você pega o livro de introdução à economia, que ele é dessa grossura, Dá dá vontade e é a introdução à e aí hã, econometria. inclusive eu ganhei, você que me deu de presente esse livro, Então o dia que eu estava desesperado. Então, não fugir da economia, prestar atenção em todos os componentes, não adianta, né? Às vezes a gente se interessa mais eu me interesso aqui mais por macroeconomia, porque é mais evidente, a gente está o tempo todo sendo Mas tangido. bombardeado por questões de inflação, Selic, desemprego, crescimento. Então, a macroeconomia, ela você fala, nossa, eu estou vendo isso Agora acontecer, acontecer, né. mas
todas as disciplinas, quando você vai pra economia internacional, para entender as questões geopolíticas e como que a adoção de uma tarifa, ela pode impactar os outros países, como isso mexe em As todo o sanções. contexto. Exato. Então, não leve as coisas de qualquer jeito no curso de economia, porque eu considero um curso extremamente completo Uhum. e foque muito nessa parte de dados. Até construindo, ou enfim, buscando cursos que muitas vezes têm gratuitos, paralelos à economia. Então, eu vou fazer aqui um curso já vou começar programação para entender Python, por exemplo, que é uma ferramenta que ajuda nessa análise de dados, para eu incorporar isso na minha econometria. Quando eu estiver aprendendo econometria, eu já vou ter uma noção maior sobre isso. E economia é um curso muito inteligente, né, eu acho que ele consegue abranger, assim, eh, hã, tantos dados que ajudam as pessoas até na argumentação, né, isso eu acho fantástico a área da economia. E para quem está escolhendo economia e na área da pesquisa, o que que você sugere, assim, né, porque não é só fazer um curso hoje, né, o economista ele vai muito para a área da pesquisa. Que área que ele deve ir, o que está em voga aí no mercado hoje, que dá para entrar na área da pesquisa? Se a gente for para pesquisa, científica, a área é muito ampla, é muito difícil escolher um tema. Então eu fui para Hum. agronegócio e desenvolvimento. Tem gente que vai só para desenvolvimento. Eu falei desenvolvimento rural, olha como é que é específico, É. né. Então você tem desenvolvimento humano de modo geral, você tem desenvolvimento rural, eu posso analisar, eu tenho colegas que foram para a área de, economia da saúde, Olha só. porque a gente tem toda uma discussão sobre economia da saúde, inclusive outros países a gente tem como quantificar, no Brasil eu não sei se a gente tem esses dados, mas a gente tem que quantificar como de quantificar, por exemplo, a importância, por exemplo, da doação de órgãos para a economia. É logo, parece muito pé no chão, né, muito, mas a gente tem como quantificar isso. Olha só. Quanto isso é relevante, por exemplo, você ter enfim, a gente tem tem econofísica, que eu falei, então, Sim, quero sim. entender melhor mercado financeiro, posso ir para essa área também, inclusive fazendo pesquisa, porque daí imagina a quantidade de empresas que estão interessadas, eu posso trabalhar numa mesa proprietária, que é o pessoal operando ali o dia todo para verificar se consegue, né, gerar seus ganhos, vivendo disso, ou então trabalhar numa corretora e ter que fazer, por exemplo, um release sobre a economia mundial, sobre as tomadas de decisão dos Estados Unidos, como que elas vão impactar as demais empresas, como que elas podem impactar as empresas brasileiras e inclusive aquela carteira que eu estou fundamentando agora. Então a pesquisa, ela não é importante, a pesquisa na economia, no sentido de analisar dados, entender relações entre variáveis, confrontar isso com teorias pré-estabelecidas, ela é importante em todos os espectros, não é só dentro da Da academia, academia, né. Eu vou te é dar um outro muito aplicado em outros vou te dar um setores. outro exemplo, esses dias eu estava lendo um artigo que ele mostrava o impacto dos estudos econômicos para as prefeituras, porque muitas prefeituras elas recebem alguns fundos, né, governamentais ou às vezes ela tem lá um dinheiro, e ela precisa agir com aquele dinheiro, ele não pode ficar parado ali, né, Sim, a prefeitura não é para gerar riqueza para ela, né, sim, ela precisa fazer aquela distribuição. Então, a maioria das vezes eles contratam grupos de economistas para fazer determinados estudos, sim. para na hora que eles forem utilizar aquele dinheiro, eles terem um respaldo dizendo: "Nós utilizamos o dinheiro porque o impacto seria A, B, C, D". É muito interessante. Sim, a gente tem em Maringá, por exemplo, o CODEM, né, é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, que justamente atua juntamente com outras instituições públicas e privadas, no intuito de De dar o fomentar, embasar decisões. Eu inclusive faço parte do Conselho de Desenvolvimento Industrial, olha né, que então legal. eu estou lá atuando para a gente desenvolver e pensar em medidas, em metas, em objetivos para a industrialização da cidade, E por é exemplo. e é um órgão também consultivo, né, consulta-se para saber se essa tomada de decisão que eu vou fazer ela é plausível. Exatamente, então o campo de atuação é imenso para pesquisa, seja ela aplicada ou seja ela teórica também. É. Pessoal, vocês estão vendo aí que o bate-papo tá muito bom, já passamos até do tempo que a gente se propõe aqui a falar.
Professor, muito bom falar contigo. Eu acho que, não só por causa da economia, mas uma pessoa que, pensa muito rápido, vocês devem ter observado, tem, assim, bastantes argumentos. A gente agradece muito pelo teu trabalho, por estar aí à frente também coordenando diversos cursos. Deixa aí uma última mensagem para os nossos alunos, professores da área de economia e profissionais que estão aqui ouvindo a gente no Carreira em Pauta. Nós temos na economia vou tentar ser breve, tá? É que a gente tem A gente tem muito assunto, né. a gente tem muitas citações, né, de economistas e tal. Tem uma citação muito interessante do Keynes, que ele fala que o economista ele tem que ser um pouquinho de tudo, ele tem que ser um pouquinho historiador, um pouquinho filósofo, um pouco matemático, um pouco estatístico, isso é verdade, né, que ele tem que ter o pé no chão do estatístico, mas ele tem que deixar o pensamento dele voar como um filósofo, né, então isso é muito importante, façam isso, não fica só nos dados também, só no aplicado, porque expandir o pensamento é muito importante. Outra citação do Keynes, inclusive, vão me acusar de keynesiano, né, mas outra citação do Keynes, inclusive, é: "O difícil não é aprender coisas novas, é escapar das ideias antigas", né. E existe eu não vou me lembrar agora o autor, mas que na economia a gente tem o que a gente chama de rendimentos marginais decrescentes. Quer dizer que quando eu vou acumulando alguma coisa, aquilo vai me gerando um rendimento decrescente, né. Então se eu vou, colocando mais trabalhadores e não aumento a quantidade de máquinas, o rendimento da produção vai caindo. Hum, E ele cita o seguinte, se eu não me engano é Clark, ele fala: "A única ferramenta de produção que não possui rendimentos marginais decrescentes é o conhecimento". olha só. Então, investindo em conhecimento, e daí já trazendo outro economista que é Theodor Schultz, as pessoas investem nelas mesmo, ampliando a sua capacidade de escolha. Então, se você investir no seu conhecimento, na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, você expande as suas capacidades de escolha e deixa de ser escolhido, passando a escolher o que você quer fazer. Muito legal. Pessoal, é isso. Quero agradecer imensamente, novamente, o professor Luiz Paloski, aqui do UniCV. Não esqueça de seguir a gente, Carreira em Pauta, lá no canal no YouTube, no Spotify, também nas principais plataformas de streaming. Sucesso para vocês.